Olá, verdeiros! Está começando mais um vídeo da semana. Eu sou Simone Dart e você está no canal Vida Leve no Jardim. O convite é: vem e se leve. Aqui nós cultivamos a criação de Deus, cultivamos o jardim curativo, cultivamos sobre cultivo, cultivamos a palavra de Deus, cultivamos plantas, cultivamos conhecimento em todas as áreas da nossa vida. E neste vídeo eu desenvolvi 7 tópicos para a gente se tornar um bom vendedor de plantas sem se tornar aquele vendedor chato. Se você é um bom vendedor ou um vendedor chato, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo e juntos nós vamos aprender, porque eu também estou aprendendo com você. E tudo que eu aprendo, eu aplico, eu trago como conhecimento. Se funciona comigo, eu creio que vai funcionar com você também. Eu quero perguntar para vocês, quando você ouve a palavra vendedor, o que é que vem na sua mente? Comenta aqui nesse vídeo. O que é que você pensa? Você pensa isso como algo positivo ou algo negativo? Eu confesso para vocês que anos anteriores, bem anteriores, eu tinha um certo preconceito com vendas e preconceito com vendedor. Quando eu via aqueles vendedores de porta, de bater na nossa porta, que hoje quase não se vê, mas ainda tem, eu saía correndo para fechar a porta e a janela porque eu não queria atender. É assim com você? Foi assim com você? Comenta aqui que eu quero saber. Mas por que a gente fazia isso? Por que eu fazia isso? Porque, na maioria das vezes, eles eram chatos, gente. Vamos conversar. Eles eram bem chatinhos, insistentes. Então eu não queria atendê-los, primeiro porque eu não queria mesmo ficar com os produtos. Fiquei uma vez e tive uma péssima experiência, porque eles eram muito insistentes em vender, mas bem ignorantes em cobrar. Na verdade, não fui eu que tinha ficado, isso foi na minha adolescência. Eu lembro que o meu irmão ficou com um conjunto, foi um kit de perfumes. Quem lembra que aqueles perfumes que a gente ganhava, aqueles kits, né, de vendas, e você começava a vender para os seus vizinhos, para os seus amigos, e o meu irmão ficou com esse kit. Então, ele dava na metade do mês para pagar a primeira parcela e até o final do mês para pagar a última parcela. E o meu irmão confiou que ele ia conseguir arrecadar esse dinheiro que ele tinha gasto, já do que ele tinha vendido, para pagar na metade do mês, e gastou. E detalhe, o meu irmão, ele trabalhava com meu pai no sítio. Nesse tempo eu já morava no município de Presidente Figueiredo, já ali no interiorzinho. E eu que ficava na casa. E quem era que estava sendo cobrado? Eu. E o meu irmão lá no sítio, né? Todas as vezes que esse vendedor chegava para cobrar, o meu irmão não estava, não tinha me passado o dinheiro, e ele acabava me falando algumas palavras que no momento, né, e nem hoje, eu ia gostar de ouvir. E aconteceu que ele foi tantas vezes lá em casa e não tinha esse dinheiro, que ele acabou de fato me ofendendo muito mesmo. E aí eu contei pro meu pai que acabou pagando essa dívida e proibiu a gente de comprar qualquer coisa de venda de porta. Estava proibido para todo mundo. E então, a partir daí eu fiquei com esse, não digo que é trauma, mas eu fiquei com esse receio, né, de comprar essas coisas, de não ter o dinheiro para pagar no dia e aí ter que passar por isso de novo. Uma outra coisa que a gente precisa entender da venda, que a gente tem aquele sentimento, e eu já trabalhei isso em mim, espero que você também tenha trabalhado isso em você, de que quem vende é porque está passando necessidade. Eu lembro que na época que eu era adolescente, que eu estudava ali com as minhas colegas, algumas vendiam chiclete na sala de aula, naquele tempo podia, não sei se hoje pode, né? Então elas vendiam pulseiras de miçanga, essas pulseirinhas aqui, elas vendiam na sala de aula e a gente acabava comprando. Mas eu, por vergonha, não vendia, achava bonitinho, mas elas vendendo, eu não. Por quê? Ficava aquele conceito de que quem vendia era porque estava passando necessidade. E isso existe até hoje. Até hoje tem gente que pensa que quem vende é porque está passando necessidade. Só que, o que a gente precisa entender aqui da venda? Vender, todos nós vendemos. Você que está me assistindo agora, você é um vendedor. Se você trabalha em algo, você vende algo. Eu que estou deste lado, do lado da tela de cá, eu também estou vendendo. O que eu estou vendendo agora? O meu tempo. Estou vendendo o quê? Um conteúdo, um conhecimento. Entre aspas, né? Por quê? Por que todos nós somos vendedores? Porque todos nós vendemos algo, gente. Se você trabalha empregado para um patrão, para uma pessoa, você está vendendo o quê? O seu tempo. Você está vendendo o seu conhecimento. Você está vendendo o seu talento. Se você é médico, você está vendendo o seu serviço.
assim é o advogado, assim é o professor, assim é o enfermeiro. Todos nós estamos vendendo alguma coisa. Quem vende produto, eu no meu caso vendo planta, vendo outras coisas. Quem vende infoproduto é um curso digital, alunos, de uma certa forma, ele também está vendendo algo. Então, o que a gente precisa ter consciência? Todos nós somos vendedores. Outros aceitam chamar o seu serviço de profissão. E não está errado, mas de uma certa forma você está vendendo. Entendendo que todos nós somos vendedores e que estamos vendendo algo, vamos para o nosso primeiro tópico. Aprenda a ouvir o seu cliente. Por que esse primeiro tópico aqui ele é importante? Você pode ser uma pessoa que pode dizer assim, ó, ah, mas eu ouço o meu cliente. Será? Quem aqui já foi numa loja que desde o momento que você entrou na loja até o momento da sua saída, o vendedor te acompanhou? Não que isso seja errado, que isso seja chato, mas é incômodo. Certa vez eu fui numa loja, uma loja bem grande, e logo que eu entrei, veio um rapaz me atender, e aí ele foi me acompanhando. Em cada bloco de compartimento que eu passava para olhar e fazer as minhas compras, ele me acompanhava e me questionava se eu estava precisando de alguma coisa. Acaba ficando incômodo, porque a gente quer se sentir à vontade, às vezes a gente está com tempo, quer olhar as coisas com mais atenção. É como se, de alguma forma, aquela pessoa quisesse te vender algo a qualquer custo. O que eu recomendo? E agora eu vou olhar sempre aqui para minhas experiências. Chegou um cliente na sua loja, no seu espaço aí de venda, a primeira coisa, cumprimente, pergunte o nome da pessoa. É muito bom você chamar o seu cliente pelo nome. Nada de minha princesa, de minha querida, de meu amor, de amada, e nem ao contrário, né? Querido, príncipe, amado, amadinho, nada disso. Chame a pessoa pelo nome. Sabendo o nome da pessoa, dê o bom dia, ofereça algo se você tiver. Aqui, ó, na minha loja, se eu tiver. Na minha loja não, no meu espaço, que eu ainda estou construindo o meu viveiro. No meu espaço, se o meu cliente vem, o que eu tenho para oferecer para ele? Água. Água é algo que todo mundo vai ter aí no seu compartimento. Então, ofereça água e deixe ele à vontade. Se ele já veio com um produto fixo na sua cabeça, ele já veio só para pegar aquele produto, deixe ele à vontade. E aí vai ouvindo ele. No que ele for falando, você vai já elaborando perguntas. Outro dia veio um rapaz aqui no meu espaço comprar a 8 quilômetros de Manaus. Ele acabou achando a página da minha loja pelo Facebook, pediu o endereço, entrou em contato comigo, pediu o endereço e veio aqui fazer a retirada dos produtos. Ele veio já para levar 5 plantas. Ele já tinha pedido pelo WhatsApp, já tinha pago, inclusive. Mas quando chegou aqui, ele conversando, ele pediu para olhar as outras plantas. E aí, deixei ele à vontade, ele começou a observar o que tinha aqui no meu espaço. E ele falou o seguinte, olha, eu estou procurando uma planta que a minha mãe tinha. A venda, gente, ela é emocional. Você já prestou atenção? Que a gente sempre está comprando por causa de alguma emoção. A planta, ela sempre vai lembrar alguém. Isso é muito parecido com perfume. Às vezes, você conhece uma pessoa que usou tanto aquele perfume que quando você sente aquele perfume, você lembra da pessoa. A planta também acontece isso. Às vezes, uma pessoa vem comprar uma planta porque remete a alguém querido dela. E ela quer ter aquele produto porque aquilo vai fazer com que ela sempre lembre daquela pessoa. E por que eu consegui essa venda? Porque eu deixei ele à vontade, não fiquei empurrando qualquer produto. Olha, você vai querer mais alguma coisa? Que é a pergunta que a gente sempre faz, né? Você deseja mais alguma coisa? Não. Em vez do você deseja mais alguma coisa, você pergunta, tem algo a mais que eu posso lhe ajudar? Aí ele vai dizer, sim, eu gostaria de ver tal planta. E aí você vai mostrando as plantas que você tem. Então foi uma venda fechada, porque eu deixei ele falar. Então isso é importante. Ouça o seu cliente. Quem só fala tenta empurrar produtos. Afasta o cliente. As pessoas, elas são objetivas. E entenda, as pessoas gostam de comprar. Elas não gostam que a gente, como vendedor, fique empurrando produto para elas. Teve um outro caso também de uma cliente ainda da loja quando funcionava lá na capital, em Manaus. Essa cliente, ela morava muito próximo ali da minha casa e às vezes ela ia para o mercado, ela passava pela frente da minha loja, quase que todos os dias. E sempre que ela passava, ela só sorria para mim, ela me cumprimentava, dava bom dia, olhava para as plantas de longe, mas nunca entrava na loja.
Até que certa vez ela resolveu entrar na loja e me perguntou: "Você tem essa planta?" Ela mostrou a imagem no celular e eu tinha a planta na loja. Detalhe: a planta remetia à lembrança da avó dela. Ela contou que na infância, quando ela tinha o convívio com a avó, que já não era mais viva, já havia falecido, ela brincava com essa planta e comia as folhas das plantas na casa da avó. Então essa planta trazia para ela boas lembranças. Como é que eu ia saber que essa planta fez parte do passado dela, da avó, e até que ela comia as folhas da planta? Quando você permite que o cliente fale. E aí você gera conexão. Essa cliente voltou a comprar outras vezes e compra comigo até hoje, agora já não mais com tanta frequência devido à distância, mas a gente sempre se comunica. Eu sempre dou um jeito de mandar uma mensagem que não tem nada a ver com vendas, mas para ela lembrar que eu lembro dela e quando ela precisar de uma planta, ela lembra também da minha loja. Por isso que é importante você desenvolver a sua escutativa, o poder da escutatória. Tem a oratória, que é a arte de falar e de você ser entendido, mas também tem a arte de ouvir o outro. E ouvir para o vendedor é um bom passo para ele se tornar um bom vendedor. E o nosso segundo tópico é venda benefícios e não somente produtos. As pessoas não compram somente uma planta apenas. Elas compram bem-estar, qualidade de vida, beleza, paz, alimentação saudável, terapia natural. Mostre para o seu cliente como aquela planta que você está vendendo pode transformar a vida dela. As pessoas, elas não compram em si só um produto, elas compram benefícios. Quando a gente entende que o que mais se vende é o benefício daquilo que nós estamos vendendo, do nosso produto, aqui a gente consegue fechar quase que 100% das nossas vendas é fechada quando nós falamos dos benefícios daquele produto. Esqueça o produto, fala dos benefícios. Aí você pode me perguntar, mas o que é que eu vou falar de uma planta ornamental? Se for uma espada de São Jorge, se for uma Comigo Ninguém Pode, essas são as melhores plantas para a gente indicar para um cliente que tem um espaço de área interna. E além de ela embelezar ali o cantinho daquela cliente, o espaço, a sala, a cozinha, banheiro, quarto, essas plantas elas são indicadas porque elas ajudam a recuperar o ar do ambiente. Elas limpam o ar do ambiente. E olha só o benefício que você pode estar entregando para o seu cliente. Se de repente ele mora numa cidade grande, a gente sabe o quanto que o ar de uma cidade grande é poluído. E se ela tem ali dentro da casa dela plantas que ajudam a limpar esse ar, para que ela respire melhor, se ela tiver criança, isso vai ser muito benéfico. Se ela tiver animais, isso também vai ser muito benéfico. Lembrando que se você vende essas plantas, se você é um vendedor e um conhecedor daquilo que você vende, você vai também saber que essas plantas são tóxicas para animais e para pessoas. Então você vai sempre informar aquilo que ela está levando para que ela não tenha aí um trauma e acabe de vez com o seu produto e até mesmo com a sua imagem diante do mercado. E o nosso terceiro tópico é: conheça profundamente aquilo que você vende. De vendedor, você vai passar a ser um mentor. Por quê? Bom vendedor de plantas precisa conhecer cuidado da planta, iluminação, rega, benefícios, nome botânico, facilidade de cultivo. Conhecimento gera confiança e evita venda superficial. Aqui no YouTube tem uma seguidora que eu amo assistir o canal dela e eu a admiro. Quando ela está mostrando as plantas dela, que é a coisa mais linda, mais fofa, ela sabe todos os nomes da planta e eu fico encantada. Eu ainda estou em processo, tá? Como eu falei para vocês bem no início do vídeo, eu estou aqui para aprender com vocês. Estou aprendendo com vocês. Algumas coisas aqui eu aplico, já apliquei e já vi que deu certo. Outras coisas eu preciso aprimorar, melhorar. E saber o nome das plantas é uma delas. O que acontece? A fitoterapia, que eu sou estudante de fitoterapia, ela me abriu os olhos para quê? Para eu saber o nome botânico das plantas, o nome científico, que é importante isso porque eu trabalho também muito com plantas medicinais, plantas terapêuticas, e para você indicar isso para o seu cliente em formas de uso para um tratamento, é muito importante você saber o nome botânico da planta. Mas se você é só um vendedor, que você deseja também ampliar o seu conhecimento, você precisa saber o nome daquelas plantas. Então, assim, eu admiro a Alice,
do canal Plantice. Espero não ter errado não, pelo amor de Deus. Se eu errei, me perdoa, Alice. Mas não, é esse mesmo, Plantice. Ela fala de todos os nomes assim, com uma simplicidade, e você percebe como que aquela pessoa conhece. Por quê? Ela com certeza já vivencia isso há muitos anos, e com certeza ela vai em busca de conhecimento para cuidar bem daquela planta, e as plantas dela são muito lindas. Então vou deixar aqui meus parabéns para Alice, que é uma super querida, que sempre deixa os comentários aqui no vídeo. Eu amo receber os comentários dela, porque é uma pessoa assim que eu vejo que é uma pessoa iluminada, né? Deus nos presenteia com essas pessoas. E sucesso aí no seu canal. Você que segue aqui já pode seguir a Alice, porque lá você também vai aprender um pouquinho mais. Você precisa sair de vendedor, de apenas vendedor, e passar a ser um mentor. O que é um mentor? Ele direciona, ele dá instruções. Não abandone o seu cliente quando ele finalizou a compra. Tem gente que comprou uma vez com você e nunca mais sabe de você. Manda uma mensagem no WhatsApp e você não responde. A pessoa está com dúvidas. Aqui nesse vídeo, ó, deixar aqui esse vídeo para você assistir. Aqui eu falo como começar a vender planta do zero. E esse vídeo, graças a Deus, ele está sendo bastante visualizado. E eu vou deixar aqui para você ter uma direção. Que eu falo também de outras coisas, como encantar os seus clientes. E uma delas é isso: responda ao seu cliente, responda as mensagens. Não visualize e deixe a pessoa no vácuo. Eu sempre digo, o cliente finalizou uma compra com você, entrega para ele um PDF sobre aquelas plantas que ele está levando. Você já precisa ter isso organizado no seu computador, no seu e-mail, no seu celular também, para que você já envie diretamente para o WhatsApp dele, para que ele saia dali já mentoreado e por você. Caminhando para o nosso quarto tópico, ensine mais do que venda. Quem vende cansa, quem ensina conquista e cresce. Aqui eu já vou deixando uma dica. Se você ainda não tem um canal no YouTube, uma página no Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, já deixo a dica aqui para você começar a se inserir nessas plataformas para que você gere no seu cliente uma confiança ainda maior. Se você ainda não tem um canal aqui no YouTube, que tal a partir de agora você começar a gravar vídeos de como você cuida da sua planta? Porque ainda que você não envie diretamente para o seu cliente esse vídeo, você vai gerar outros clientes da sua própria cidade. Mas se você tiver condições de enviar o seu produto para outro estado, por que não? O importante é você compartilhar o conhecimento. E aqui faz de você um diferencial. Você sai daquele vendedor comum e passa a ser um vendedor que as pessoas vão amar e indicar para as outras pessoas. O cliente vai enxergar em você valor. E fale também dos seus erros. Fale do que você passou quando você começou. Lembra que pessoas conectam com pessoas. Não seja aquela pessoa que parece saber de todas as coisas. Quando falou em jardinagem, falou de plantas, você se acha, como diz o ditado, o bam bam da história. Não. Mostre a sua fraqueza lá de quando você começou, do quanto que você errou. Isso gera simpatia por você. As pessoas têm simpatia por você porque elas vão pensar, nossa, se ele errou e ele está acertando agora, eu também posso chegar aí onde ele chegou ou onde ela chegou. Então pense assim, mostre sua incapacidade também, quais são os seus desafios, mostre o quanto você deseja crescer nesse ramo e de como você é inspirado pelos seus próprios seguidores ou clientes a se tornar uma pessoa melhor naquilo que você faz. Para quê? Para ensinar, para multiplicar isso que você sabe. E o nosso quinto tópico é: crie relacionamento e não pressão. Um vendedor chato insiste. Um vendedor inteligente ajuda e acompanha. Lembra do vendedor chato que eu falei para vocês lá na minha adolescência? Nossa, quando eu pensava em vendedor, era só essa imagem dele que vinha na minha mente. Mas não seja esse vendedor chato, não. Não insiste. Se o seu cliente foi na sua loja, entrou no seu Instagram, na sua página digital, e ele já escolheu o que ele queria, seja um vaso, seja uma planta, seja um projeto de jardim, de jardinagem, e você já percebeu que era só aquilo lá que ele queria, não continue insistindo. Isso é muito chato. Isso faz com que as pessoas se mantenham longe de você. A pessoa só vai comprar de você uma vez e nunca mais ela vai querer comprar de novo. Porque você é aquela pessoa que insiste, insiste. Mas em vez de você insistir, você já considera aquela venda e aí você vai trabalhar a sua mentoria com aquela pessoa.
Mostre para ela que você tem interesse de continuar acompanhando ela durante o processo que ela vai estar com essa planta. E valorize cada conquista do cliente com esse novo jardim aí na sua casa. Sexto tópico e o penúltimo é: aprenda a lidar com os nãos. Esse tópico aqui é difícil para todo mundo. Para mim também foi. Mas quando a gente entende que um não, ele é um incentivo a você continuar, você já não mais vai ficar triste com os nãos que você vai levar, e vai ser muitos nãos, tá? Só que esses nãos, você tem que olhar para ele como um combustível, como aquilo que enche o seu pulmão todos os dias para você continuar se aperfeiçoando. E lembra, não é sobre você. Quando um cliente, uma pessoa te disser não, não para aquela venda hoje, não é sobre você. Não leve isso para o seu pessoal. Eu já entrei em loja que eu percebi o quanto que eu fui destratada quando eu saí daquela loja sem nenhum produto, porque eu tinha a intenção de pesquisar. Comenta aqui se você já passou por algo assim. Você entra numa loja, você está fazendo pesquisa, e aí vem aquele vendedor, o insistente, que quer porque quer que você saia dali daquela loja com alguma coisa, e se você sai sem nada, ele vira a cara para você e você percebe isso. Isso é muito ruim, ou seja, a pessoa não sabe lidar com não. Então, é claro que você também, se você estiver do outro lado, você não vai ficar batendo perna de loja em loja, né, para ficar testando a paciência da pessoa, que tem aquelas pessoas também, gente, que entra só para testar a nossa paciência. Mas não é o caso, aqui a gente está falando do vendedor. Então, se uma pessoa entrou na sua loja, entrou aí no seu viveiro, no seu espaço, e ela só quer olhar, deixa a pessoa olhar. Deixa a pessoa ficar à vontade. A cliente que passava lá em frente da minha loja e só sorria e me dava bom dia, um dia ela resolveu entrar e comprar. Então, eu estou gerando aqui um futuro cliente. Não se desespere para vender todos os dias. Vai ter dias, gente, que você não vai vender nada. Vai ter vários dias. E você precisa ter calma. Porque no desespero, o que vai acontecer? Você não vai aceitar isso, não. Você vai querer baratear suas plantas, seus produtos. Quem vai sair perdendo vai ser você. No desespero, quem acaba perdendo somos nós. Então tenha calma. A pessoa te disse não naquele instante? Ok. Em um outro momento pode ser que ela volte, pode ser que ela compre. E veja os nãos como algo que lhe impulsione, que vá fazer você ir para o seu objetivo. Não retroceda. Vá aqui, ó, vá firme. Como a palavra de Deus fala, nem para a direita, nem para a esquerda. Vá em frente, nem olhe para trás. E o sétimo tópico e o último é: não seja o vendedor para a sua família, para os seus amigos, para o seu ciclo social. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Como assim? Como é que eu não vou vender para minha família, para os meus amigos, para o meu ciclo social, se são essas pessoas que eu convivo todos os dias? É aí que está o problema. É porque você convive com ela todos os dias que elas não vão comprar de você. Não é nem porque você não queira vender para elas. Se todas as vezes que fôssemos começar um negócio, a nossa família, os nossos amigos, o nosso convívio social fosse quem nos apoiasse, quantos aqui que estão me assistindo, que vão me assistir, teríamos batido já o nosso 1 milhão tão sonhado. Bom, eu não vivo para bater 1 milhão, mas se eu bater, amém, glória a Deus, receba Jesus. Me dê sabedoria que eu vou, se for o seu propósito, tamo juntos. Mas assim, gente, encarando a real, não são essas pessoas. Não são. Se você perceber, se você já tiver um canal no YouTube, uma página no Instagram, uma página digital, para resumir, quantos dos seus amigos, quantos da sua família, do seu convívio social, curtem, comentam, compartilham nas suas redes sociais? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Na vida pessoal, na nossa vida real, também é assim, gente. E por que eu tô falando para vocês não ser esse vendedor chato na família, com os amigos, com o seu convívio? Porque, como eu já falei, não são eles que vão comprar de você. Esqueça, não são eles. Por experiência própria. Por quê? Porque eles vão ter lá o conceito deles, por inúmeros motivos, eles vão escolher não comprar de você. Então, como é que você se posiciona nesse meio para que você não perca as suas vendas? Deixa eles saberem o que você faz. Deixa eles saberem.
em algum momento, eles vão decidir comprar de você. E quando eles decidirem, você vai ser esse bom vendedor que você é para os seus clientes. Você vai tratar ele como um cliente que você trataria não conhecendo. É a mesma regra para todos. Mas o que eu quero falar para você aqui é para que você não seja esse chato na família. Se tem uma festa de aniversário, lá está você querendo vender o seu produto. Se você vai para um casamento, uma festa de casamento, lá está você querendo vender o seu produto. É muito chato. Se você está na sua faculdade, se você está em qualquer lugar com seus amigos, você está falando de vendas. Isso é muito chato. Aprenda a falar sobre outras coisas para que o convívio com você não se torne algo que as pessoas olhem para você e digam: nossa, aquela pessoa só fala de venda, ela quer me vender a qualquer custo. Hoje a gente tem o WhatsApp, que é muito usado, o status, né? No WhatsApp as pessoas postam ali o seu dia a dia, assim como nos stories. Você pode estar fazendo isso nos seus stories, no status do WhatsApp. Eu particularmente não uso, já usei, não uso mais, mas tem quem use. Então você pode estar lá fazendo o quê? Postando os seus produtos. Eles vão ver por quê. Essas pessoas têm o seu contato. Então, se elas têm, a maioria das pessoas acompanham a vida da outra por essas redes sociais. Não é verdade? Então, é uma forma de você apresentar os seus produtos para elas e até mesmo oferecer os seus produtos para elas. E elas, observando o que você faz, elas mesmas vão ter interesse de procurar você e pedir, se for o caso. O que você não pode estar fazendo também é ficar mandando a foto dos seus produtos para os seus amigos, para os seus familiares, o seu convívio. Você todo dia manda um bom dia lá com aquela imagem e aí você manda os seus produtos. Gente, eu não suporto. Se você quiser me mandar um bom dia, boa tarde, falar comigo, mande uma mensagem direta. Mas não fique me mandando todos os dias uma imagem, porque acaba enchendo a nossa galeria, né? E às vezes a pessoa faz isso, ela já tem uma lista de transmissão e ela tem um costume de fazer isso. Às vezes nem é com você que ela quer falar mesmo, só tá ali na lista de transmissão e ela acaba mandando a mensagem e cai para você. Então a gente percebe isso, que não teve intenção nenhuma da parte dela querer falar com você. Então quando você for fazer os seus compartilhamentos dos seus produtos, faça pelo status lá, está aberto para quem quiser ver. Porque se você insistir em mandar as fotos dos seus produtos, você vai acabar sendo bloqueado, bloqueada. Eu já bloqueei fornecedores por causa disso. Todos os dias eu recebi uma mensagem de bom dia, mais os produtos. Todos os dias, e eram os mesmos produtos. Então eu tive que bloquear. Percebe como isso é chato? Você tem que bloquear uma pessoa porque ela não entendeu que você nem abriu as imagens e a pessoa continua insistindo em mandar para você. E aqui eu vou fazer um parêntese. Por exemplo, o seu cliente, uma pessoa entrou em contato com você em alguma página sua digital e ela quer ver o seu produto, não seja aquele cliente que manda 10 imagens para a pessoa. Elas vão acabar nem vendo. O que você pode fazer? Como é que eu faço aqui? Por exemplo, eu pergunto dela quais os tipos de plantas que ela tem interesse. Dentro do interesse dela, eu vou mandando 3 de cada. Para quê? Não enche a galeria dela, não enche a imagem dela. Porque quando você manda muita imagem e você acha que você está abafando, a pessoa não vai ver e ela acaba nem se decidindo. Então a venda, gente, é uma arte. Se você conseguir entender que a venda ela te aperfeiçoa para outros campos da sua vida, para as outras áreas da sua vida, porque aqui você lidar com pessoas diretamente, aqui você tem algo precioso para ser trabalhado em você e te prepara para algo ainda maior que você deseja alcançar. Eu desejo que você tenha entendido esse vídeo e que esse vídeo tenha sido uma inspiração para você e que você tenha sucesso, que Deus abençoe o seu trabalho, que você tenha um coração ensinável e busque ajuda, busque aprender sobre vendas, compre livros, assista podcast. Eu vou deixar esse podcast aqui, ó, que eu já assisti e eu super recomendo. Aliás, eu recomendo essas pessoas aqui para você seguir em quesito vendas. Quando a gente quer subir de nível, quando a gente quer crescer, quando a gente quer se aperfeiçoar, a gente tem que buscar pessoas melhores que a gente naquilo que a gente almeja. Se você achar que sabe de tudo, você chegou num patamar de que, na sua concepção, você já atingiu tudo que precisava atingir. Só que enquanto o Senhor nos estiver dando fôlego de vida, a gente precisa aprender. E como eu digo, é de Deus que vem a sabedoria. E tudo que nós fizermos, se nós fizermos para a glória de Deus, o Senhor nos aperfeiçoará e nos capacitará
para algo que Ele deseja fazer através de nós. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a minha gratidão por chegar até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!